Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre alguns sinais vermelhos que as ações dão pra gente, tudo bem? Então aqueles indicadores, aquelas coisas que a gente vê numa ação e que devem nos fazer pensar várias vezes antes de adquirir essa ação. Isso vale tanto para ações que você vai fazer venda coberta, quanto para ações que você vai simplesmente botar na sua carteira. E eu resolvi fazer esse vídeo exatamente porque uma das perguntas que eu mais recebo é: Vitor, qual ação eu devo escolher para fazer venda coberta? Tá? E a resposta para essa pergunta é exatamente a mesma resposta que para a pergunta: Vitor, quais ações eu devo escolher para minha carteira de investimentos? O único critério a mais é que as ações que você vai escolher para a venda coberta tem que ter liquidez nas opções, mas de resto, as respostas dessas perguntas são iguais. Então, ao invés de tentar te dizer qual ação comprar, né, que é uma questão bem mais complexa, envolve suas crenças, além dos relatórios das empresas, análise e tudo mais, vou te falar algumas coisas que me deixariam alerta para não comprar as ações. E vale dizer, né, nada do que eu falo aqui nos meus vídeos do YouTube são recomendações de compra ou venda de ativos, tá? E antes da gente entrar no conteúdo, eu já queria te convidar para fazer parte lá do canal Eagle no Telegram, tudo bem? É o link aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá? E é gratuito para entrar. Lá você vai encontrar conteúdo gratuito, que eu gero de vez em quando lá também, e um grupo de bate-papo, onde o pessoal entra, troca ideias sobre o mercado de ações, de opções, etc. É gratuito e bem legal, então eu não vejo nenhum motivo para não te ver lá dentro. Então vamos para o primeiro sinal. O primeiro sinal é tretas, tá? O que é tretas? Processos judiciais, os donos da empresa pegos fazendo falcatrua, corrupção, esse tipo de coisa. A empresa ter fraude contábil, né? Fizeram uma auditoria ali nos balanços, nos relatórios financeiros e acharam coisas estranhas. É você olhar também processos na justiça, se a empresa tem muita coisa lá no Procon, esse tipo de coisa. Se você encontrar esse tipo de coisa, é um péssimo sinal, tudo bem? Porque se a empresa faz isso com seus clientes, no longo prazo ela acaba não durando, né? Não dando lucro, não se mantendo, e também é um sinal de que ela pode fazer isso com você, acionista, especialmente se esse tipo de coisa vier acompanhado de uma empresa que não tem boa governança corporativa, tá? Então quando você for comprar as ações lá, você vai ver que só tem units ou só tem ação com final 4, né? Que são as PNs. Se isso acontecer, é muito mais fácil da empresa conseguir, digamos, te prejudicar como acionista. Uma coisa interessante para olhar nesse quesito é olhar o setor da empresa também, tá? Então, se você for olhar essas coisas nos bancos, por exemplo, os bancos têm toneladas de processo na justiça, no Procon, esse tipo de coisa, tá? Mas não é uma coisa de uma empresa só, é uma coisa do setor inteiro. Então, é um pouco mais aceitável que isso aconteça quando é um problema generalizado do setor. Mesmo assim, não é uma coisa boa, tá? Se você olhar lá o banco que você está pensando em investir, ele for lá o primeiro lugar em reclamações, orelha em pé, fica alerta, cara, porque isso não é um bom sinal. E outra coisa também, né? Você tem que pensar que quando você compra uma ação, principalmente no final 3, né, ON, você tem que se considerar sócio da empresa. Você seria sócio de pessoas envolvidas em tretas, corrupções, fraudes, que ferram o consumidor, esse tipo de coisa? Então esse é o primeiro sinal, tá? Tretas em geral. Se a empresa que você está pensando em comprar, né, as ações lá, tem muita treta, já é um péssimo sinal, é um sinal vermelho, tudo bem? O segundo sinal são as dívidas. A dívida nem sempre é algo ruim, tá? Na verdade, as empresas pegam dívida lá, né, fazem dívida lá no banco e captam dinheiro no mercado de ações para poder se alavancar, né, para poder usar aquele dinheiro para crescer mais rápido. Então, se a empresa usa o dinheiro que ela pegou, né, emprestado, de maneira sábia e eficaz, é muito bom que a empresa tenha dívida. Mas a dívida ela tem que ser um negócio saudável, sustentável, tudo bem? Quando a empresa começa a ter muita dívida, isso não é legal para a empresa. Isso porque a dívida gera despesa financeira, uma despesa de juros que diminui o lucro da empresa. Então, se é uma dívida saudável, que a empresa pegou e investiu num projeto que dá bastante dinheiro e ela consegue pagar os juros facilmente e ainda sobra lucro, excelente. Mas se ela começa a fazer muita dívida e essa despesa financeira começa a ficar muito pesada, e principalmente esses projetos nos quais ela investiu dinheiro começam a não dar tanto lucro assim, aí é um negócio muito preocupante. Quando você vai olhar a dívida também, uma coisa muito importante é você olhar as dívidas de curto prazo, tudo bem? Porque essas dívidas que já estão vencendo, e você tem que saber se a empresa vai ser capaz de pagar essas dívidas, né, que estão vencendo agora.
As dívidas de longo prazo podem se tornar um problema também, mas é coisa mais para o futuro, né? A empresa tem alguma flexibilidade para trabalhar essa dívida, alongar ela mais ou conseguir algum jeito de conseguir a grana para pagar. Mas as de curto prazo não, elas vencem agora, esse ano e tudo mais. Então a empresa tem que ter a grana para pagar agora. Então já fica atento, se a empresa tem muita dívida, isso é um sinal vermelho, tá? E tem alguns indicadores que eu queria mostrar aqui para vocês que falam sobre dívida. Os dois primeiros têm a ver com a relação entre o tamanho da dívida e a quantidade de lucro que a empresa dá, que é a dívida líquida sobre o lucro líquido. Isso quer dizer quantos anos de lucro líquido a empresa tem que ter para conseguir pagar essa dívida, caso ela queira zerar a dívida, né? E o outro é a dívida líquida sobre o EBITDA, tudo bem? O EBITDA ali é uma espécie de lucro operacional, tá? Porque você desconta ali depreciação, amortização, impostos da conta do lucro. Então, se esses dois indicadores, dívida líquida sobre lucro líquido e dívida líquida sobre EBITDA, forem muito altos, é algo para você ficar preocupado. É interessante também comparar esse indicador entre as empresas do mesmo setor. E aí tem outros dois indicadores que falam um pouco melhor sobre as obrigações de curto prazo da empresa, né? Que é a liquidez corrente e a liquidez seca. A liquidez corrente nada mais é do que você pegar os direitos e os bens da empresa de curto prazo, né? Então dinheiro a receber, pagamentos de clientes, estoque, caixa, esse tipo de coisa, e comparar com as obrigações da empresa de curto prazo, né? Então os fornecedores que ela tem que pagar no curto prazo, as dívidas que vencem no curto prazo, esse tipo de coisa. No caso de liquidez corrente, é bom que ela seja mais alta, porque quer dizer que a empresa tem mais a receber do que ela tem a pagar no curto prazo. E a liquidez seca é se você quiser ser mais restritivo ainda, porque aí ele não vai considerar alguns dos ativos lá do ativo circulante, como estoques, por exemplo. Bom, eu falei bem brevemente sobre esses indicadores, não vou entrar muito a fundo neles, mas você consegue checar todos esses indicadores em sites como, por exemplo, Status Invest, tá? Você pode entrar lá no site, digitar o ticker da empresa, você vai ver esses e outros indicadores lá, inclusive com a explicação do que cada indicador é. Então, antes de comprar uma ação, dá uma olhada nesses indicadores e vê se a empresa não tem muita dívida. Terceiro sinal vermelho, são múltiplos muito inflados ou muito descontados, exageradamente descontados. Os múltiplos, eles também são indicadores, indicadores da saúde financeira daquela empresa, e indicadores que a gente usa para comparar o preço de mercado daquela empresa com os dados dos relatórios financeiros dela. Quando esses indicadores estão muito inflados ou muito descontados, exageradamente descontados, é um sinal para você ficar alerta, porque alguma coisa tem por trás disso. Dois dos múltiplos mais famosos são o preço sobre lucro, o famoso PL, e o preço sobre valor patrimonial. Eu já falei sobre esses dois indicadores em alguns vídeos aqui do canal, tá? O preço sobre lucro é basicamente o preço da ação dividido pelo lucro que cada ação dá por ano, né? Então, isso é um indicativo de em quanto tempo você teria de volta o seu dinheiro investido caso você investisse naquela ação. Então, se uma ação tem preço sobre lucro de 10, quer dizer que aquela empresa demoraria 10 anos para te devolver esse dinheiro através de lucros, seja ele distribuído como dividendos ou usado para crescer o patrimônio líquido daquela empresa. O que acontece no Brasil é que tem algumas empresas com preço sobre lucro lá de 100, 200 vezes. Ou seja, se a empresa mantiver o lucro constante, demoraria de 100 a 200 anos para você recuperar o valor investido. É claro, que as pessoas grandes que investem nessas empresas estão achando que a empresa vai crescer os seus lucros ao longo do tempo. Mas mesmo assim, 100, 200 vezes o preço sobre lucro parece ser um múltiplo um pouco esticado. Bom, outro múltiplo muito famoso é o preço sobre valor patrimonial. A lógica por trás desse indicador, desse múltiplo, é que quando você compra uma ação, na verdade você está comprando um pedacinho da empresa, um pedacinho daquele patrimônio líquido. Então, o preço sobre valor patrimonial, ele compara o preço de uma ação sobre quanto de patrimônio aquela ação representa, tudo bem? Se esse indicador é igual a 1, quer dizer que você está pagando por aquele pedaço de patrimônio da empresa exatamente o valor contábil dele. E se esse indicador é menor do que 1, que acontece algumas vezes, quer dizer que você está pagando por aquele patrimônio menos do que ele vale contabilmente. Bom, e aí a gente tem casos de preço sobre valor patrimonial muito esticados, que você vai pagar lá várias vezes o valor do patrimônio,
E tem preço sobre valor patrimonial que eu já vi chegar a 0,50, ou seja, você estava comprando um patrimônio de uma empresa por metade do valor que ele valia contabilmente. Nos dois casos, tanto esticado quanto descontado demais, você tem que tomar cuidado, tá? E você tem que acender uma luzinha vermelha aí, um sinal vermelho, pelo menos para você estudar mais a fundo esse caso. Ó, então aqui já foram 3 sinais, né? Tretas das empresas, dívidas das empresas e múltiplos muito fora do padrão, né? Ou muito esticados ou muito descontados. E agora a gente vai para o 4º sinal. O 4º sinal são empresas pré-operacionais. O que isso quer dizer? São empresas que elas já estão lá na bolsa, elas já estão captando dinheiro, mas o produto ou o projeto que elas vão desenvolver ainda está no papel, né? Elas estão captando dinheiro para poder fazer isso. Um grande exemplo de empresas pré-operacionais foram as empresas lá do Eike Batista, né? A OGX, quem não se lembra, né? A OGX lá, que era a empresa do Eike Batista, estava atrás de petróleo, né? Eles achavam que tinham encontrado petróleo lá debaixo do chão, começaram a levantar dinheiro para poder furar o poço, tirar o petróleo e vender o petróleo. Isso seria o lucro da empresa. Mas aconteceu que quando furaram o poço, né, não tinha tanto petróleo assim quanto eles achavam. Esse é um risco muito sério de empresas pré-operacionais, tá? É lógico que eu estou contando a história aqui da OGX de uma maneira extremamente simplificada, né? Você pode encontrar essa história de uma maneira muito melhor aí pela internet. Mas foi só para dar o exemplo do que é uma empresa pré-operacional, né? A empresa está captando dinheiro para tirar um projeto ou um produto do papel. É como se você estivesse comprando um apartamento na planta, por exemplo, tá? O prédio ainda não saiu do chão, mas você já pagou pelo seu apartamento, tá? Inclusive, existe risco em fazer isso, você sabia? Comprar apartamento na planta? Se a empresa falir, pode ser que você não receba o seu apartamento. A empresa que eu estou falando é a construtora, né? Se a construtora que está construindo o prédio que você vai morar falir, pode ser que você não receba o apartamento. Então é um risco comprar apartamento na planta, tem que saber muito bem quem está construindo. Bom, então quer dizer que toda empresa pré-operacional é ruim? Não, não é ruim, tá? Se você entender os riscos, você pode fazer, né, as suas compras de ação lá e tudo mais. Mas se a empresa é pré-operacional, é um risco a mais para você ficar atento. Então, se você não entende muito bem disso, é um sinal vermelho. E olha, com esses 4 sinais, se você observar, eu tenho certeza que você já vai conseguir filtrar muito melhor as empresas em que você investe. É lógico que essa lista não é exclusiva, né? Tem muitas outras coisas que você precisa olhar antes de comprar uma ação. Mas eu espero que esses 4 critérios estejam aí na sua cabeça quando você for olhar também e que eles te ajudem na hora de você escolher uma ação. Seja para fazer venda coberta, seja para encarteirar essa ação e ficar com você no longo prazo. E se você quer aprender sobre venda coberta, eu tenho um curso que fala só sobre isso, tudo bem? E ele é mais barato que seu Netflix. Então, se você gosta da operação de venda coberta e quer ver o que tem lá dentro do curso, as aulas, o que eu ensino e tudo mais, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer esse curso por dentro, beleza? Nesse link aqui na descrição você vai poder ver mesmo o curso por dentro, a aula que tem lá dentro, o que eu ensino, as condições, os bônus, etc. E se você gostou dessas dicas, né, dos sinais vermelhos, tem um jeito de você ensinar o YouTube a te recomendar mais dos meus vídeos. E esse jeito é você apertando o botão de like. Se você dá um like nesse vídeo, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e que você gosta desse assunto do vídeo. Então deixa o seu like aqui, se você quiser que vídeos mais informativos e construtivos apareçam aí na sua página do YouTube quando você entrar. Eu te vejo no próximo vídeo ou lá por dentro do Telegram. Foi um prazer gravar esse vídeo aqui para você. Grande abraço.